Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de Jesus e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, queridos irmãos e irmãs, estarmos uma vez mais reunidos aqui em nossa capela para a celebração da Eucaristia. Cada vez que nós celebramos a Santa Missa, nós renovamos a nossa aliança com Deus. Somos fortalecidos, animados, encorajados na nossa missão. Cada vez que celebramos a Santa Missa, nós como que antecipamos o reino dos céus na nossa vida. Portanto, é sempre um presente de Deus, uma graça especialíssima do Senhor, nos reunirmos em torno do altar e da palavra para a celebração da Eucaristia. Gosto sempre, meus irmãos, de lembrar esses pensamentos com vocês, porque nós católicos precisamos sempre e cada vez mais descobrir a preciosidade que é a Santa Missa na nossa vida. O maior patrimônio da nossa Igreja Católica é o sacramento do amor que nosso Senhor instituiu, a Santíssima Eucaristia. Vejam, Jesus que se doa a nós na palavra e principalmente no seu corpo e sangue, alma e divindade. Meus queridos, depois do tempo do Natal, nós entramos neste tempo comum, a partir do batismo do Senhor que celebramos no domingo passado. E no tempo litúrgico do tempo comum, nós encontramos nosso Senhor em plena atividade missionária. Conhecemos a vida pública de Jesus durante o tempo comum. Ele propagando, anunciando essa boa notícia que é capaz de salvar as pessoas. No tempo comum, nós encontramos passagens preciosas do Santo Evangelho em que Jesus expulsa os demônios, cura os enfermos e principalmente perdoa os pecadores. Faz o reino dos céus chegar ao coração e à vida das pessoas. No tempo comum, meus irmãos, a voz de Deus ecoa em nossos corações e quer atingir a todos nós. Nós hoje, neste segundo domingo do tempo comum, nos deparamos com um Deus que se comunica com o seu povo. Meus irmãos, Deus não está distante de nós. Deus está no meio de nós. Deus fala conosco, sobretudo por meio da sua palavra. A igreja nos ensina que o ambão, a estante dentro da liturgia, é a boca de Deus. Aqui são proferidas palavras de salvação. Mas Deus também, meus irmãos, se comunica conosco no dia a dia da vida, nos acontecimentos, sejam acontecimentos agradáveis ou acontecimentos
tristes, não tão agradáveis assim. Portanto, é necessário da nossa parte que nós tenhamos o quê? Ouvidos de discípulos, para identificarmos a voz de Deus que fala conosco. É verdade uma coisa, meus irmãos, vivemos hoje num mundo barulhento, não no sentido de emissão de vozes, de sons, mas barulhento de tantas ideologias, de tantas propagandas enganosas, de tantas ilusões. Se nós não tivermos o ouvido de discípulo apurado, facilmente nos corrompemos no caminho de Deus. Se nós não tivermos o nosso ouvido de discípulos apurado, nós não saberemos identificar que o Senhor fala conosco, até mesmo uma situação de dor, de sofrimento, de enfermidade, quando a cruz parece pesar além da conta. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus hoje é um convite a sermos esses servos atentos e disponíveis à voz de Deus. Nós não podemos reclamar, murmurar, dizendo assim: parece que Deus se esqueceu de mim, Deus não aparece na minha vida. Não se esqueceu não, Deus aparece sim. Nós que temos outras ocupações, outras prioridades na vida, e não damos oportunidade, não damos espaço para Deus falar conosco. Que bonita a vocação de Samuel, que escutamos hoje na primeira leitura. Ele estava lá dormindo, um jovem, um adolescente. Começa a escutar: Samuel, Samuel. E o sacerdote Eli vai lhe dando discernimento, para nos mostrar, meus irmãos, que ninguém reconhece a voz de Deus na sua vida sozinho. Precisamos da nossa mãe e da nossa mestra igreja. A igreja nos ajuda a compreender os desígnios de Deus para a nossa vida. Ninguém, portanto, se encontrará com o Senhor no isolamento, na individualidade, mas é participando da igreja, da comunidade cristã, sobretudo da celebração eucarística, que juntos fazemos a experiência deste Deus de bondade, de misericórdia, deste Deus que veio nos visitar através de Jesus Cristo. Meus irmãos, certamente não existe presente melhor para a nossa vida do que uma experiência pessoal de Jesus Cristo. Conhecer o Senhor, experimentar quão grande é a sua misericórdia por nós, experimentar o perdão dos nossos pecados, é a maior alegria, o maior presente que nós podemos receber nesta vida. Que bonito os discípulos de João Batista, caminhando com João mesmo, de repente João avista Jesus passar. Eis o Cordeiro de Deus. João Batista, que não anunciava a si mesmo, mas preparou os caminhos do Senhor, preparou um povo bem disposto para reconhecer a chegada do Filho de Deus, a chegada do Messias, a chegada do Cordeiro de Deus. Muito significativa essa expressão que João usa: eis o Cordeiro de Deus. Ora, meus irmãos, quem é o Cordeiro de Deus, senão aquele que se doou por nós no alto da cruz? Quando João Batista aponta Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus para os seus discípulos, ele quer catequizar aqueles seus seguidores, dizendo assim, que eis aquele que será capaz de doar a própria vida para salvar a vida de toda a humanidade. Meus irmãos e irmãs, a igreja tem sido esse João Batista na nossa vida. A igreja tem nos apontado este Cordeiro de Deus, tem nos anunciado Jesus Cristo, que não é uma teoria, que não é uma ideologia, mas Jesus Cristo que é uma pessoa, que deseja conviver conosco. Jesus Cristo que deseja participar da nossa vida. Aqueles discípulos de João Batista se encantaram com a presença do Mestre. Jesus lhes pergunta: o que estáis procurando? E essa pergunta hoje, meus irmãos, deve ecoar no nosso coração. O que nós queremos da vida? O que nós buscamos para a nossa existência?
Tantas situações, tantos acontecimentos que não trazem realização para o nosso coração. Nós que buscamos a felicidade e parece que quanto mais buscamos, menos nos deparamos com a felicidade. Essa pergunta do Senhor hoje é para todos nós também. O que estais procurando? O que nós queremos na nossa vida, meus irmãos? Se aquilo que mais desejamos, de repente ainda nem sabemos, porque a nossa alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. O que mais nós procuramos nesta vida, nós encontramos neste Cordeiro de Deus, em Jesus Cristo. E aqueles discípulos perguntam: onde moras? Vinde ver. Jesus, meus irmãos, como que nos convida a vermos, a experimentarmos a sua presença na palavra, nos sacramentos da igreja. De repente, participamos sempre da igreja, mas ficamos aí com a nossa participação superficial, não nos entregamos, não colocamos a nossa vida à disposição de Deus. Vinde ver, quão doce é caminhar com Cristo. Vinde experimentar. O verbo ver nas Sagradas Escrituras significa experimentar com profundidade Deus. E como é bom, meus irmãos, nós vermos Deus na vida, sobretudo nas chamadas noites traiçoeiras. Vemos que Deus é bom, vemos que Deus nos permite o necessário, não nos deixa faltar aquilo que é necessário para a nossa vida de cristãos. Sobretudo na celebração da Eucaristia, vinde ver, é o próprio Cristo que de braços abertos se encontra para nos acolher, para nos amar, para restaurar a nossa dignidade de filhos e filhas amados por Deus. Pois bem, meus irmãos, fazendo essa experiência do Cordeiro de Deus, que é Cristo, que dá a sua vida para salvaguardar a nossa vida, nós somos convidados a partilhar a alegria de pertencermos ao Senhor. Não podemos guardar um tesouro para nós, esse tesouro que é Cristo. É preciso anunciá-lo, é preciso partilhar o Senhor com os nossos irmãos. Que bonito aqueles primeiros discípulos, em casa mesmo, chegando em casa com os irmãos, vimos o Senhor, conhecemos o Messias, como se quisessem dizer, Ele nos amou, Ele nos acolheu. E foi tão grande a experiência de São João Evangelista, que ele diz, olha, era por volta de 4 horas da tarde, ficaram o dia inteiro com o Senhor. Meus irmãos, será que a gente se lembra a nossa primeira grande experiência de Deus na vida? Oxalá tenha sido essa experiência inesquecível. E precisamos voltar de quando em quando a este amor primeiro de Deus. Porque parece que facilmente nós nos esquecemos que Deus existe, que Deus nos ama. Tenho certeza, meus irmãos, se estamos aqui hoje, é porque um dia fizemos essa experiência dos discípulos do Evangelho. Um dia o Senhor nos chamou, vinde ver. Um dia nós permanecemos na graça, na presença de Deus. Talvez numa missa, talvez numa convivência, um retiro espiritual, nas realidades da igreja, nas diversas pastorais, nos movimentos. Vinde ver. É preciso sempre nós lembrarmos este primeiro amor, este primeiro encontro com Cristo, que nos fez tomar uma decisão, fazermos um corte na nossa vida. Chega de uma vida de pecado. Certamente um dia nos voltamos totalmente ao Senhor, fizemos aquele bonito e santo propósito de não mais ficarmos no pecado, mas vivemos na santidade, vivemos a nossa vida do batismo, a vida da graça divina. Então, meus irmãos, se é verdade que encontramos o Senhor, que experimentamos o seu amor, precisamos partilhar este amor. E seguimos ao Senhor partilhando o seu amor, vivendo santamente. Paulo hoje na segunda leitura nos lembrava que o nosso corpo não é para a imoralidade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, a santidade, o testemunho de santidade deve nos acompanhar sempre. Amém?